Olá, meu nome é Fabiane Fischer Figueiredo e sou a professora de Educação Inclusiva. E irei então fazer uma breve explanação acerca da unidade 2 e das suas atividades que vocês têm que realizar até o final da disciplina. Então, no que se refere à unidade 2, temos duas aulas. Aqui seria a quarta e a quinta semana, e cada uma delas tem uma nota de aula, que é um PDF, que aborda cada um desses temas: metodologia de pesquisa, estratégias de ensino e recursos em educação especial e inclusiva, e metodologia do ensino de matemática em educação especial, bem como vídeos e uma atividade avaliativa. No que se refere à aula 4, destaca-se então os tipos de pesquisa que podem ser realizados na área de educação especial e inclusiva, principalmente os métodos relacionados à abordagem qualitativa, uma vez que é comumente realizadas investigações acerca do desempenho do aluno na sala de aula em que ele se encontra. Então, uma das estratégias ou instrumentos de coleta de dados seria a observação por parte do pesquisador ou do pesquisador e professor do aluno com deficiência ou transtorno, entre outros casos, a fim de que seja entendido, porque cada aluno tem as suas particularidades, então é necessário que se busque então esse entendimento não apenas de forma teórica, mas lá no decorrer da prática docente, como é que são as possibilidades de que esse aluno tem ao ser ensinado e para desenvolver aquilo que ele tem condições, né, de desenvolver dentro das suas limitações. Como atividade avaliativa, é uma tarefa em que cada um precisa, então, elaborar um planejamento de uma prática pedagógica simulada a partir de um estudo de caso, que está relatado nesse breve trecho, em que também está lá na disciplina, né, na aula 4, essa explicação, esse caso de um professor, então, que leciona para o 6º ano, tem uma turma com 18 alunos e alguns casos, né, que precisam ser atendidos, de alunos que estão inseridos nessa classe de ensino regular. E nesse planejamento de uma ou duas aulas, principalmente, né, voltada para o ensino da matemática, deve-se levar em consideração a unidade temática de números, que é destacada na Base Nacional Comum Curricular, e também no documento curricular referencial da Bahia para a educação infantil e o ensino fundamental. Então, vocês vão fazer um planejamento do modo que vocês conhecem, com os principais itens que são solicitados no planejamento, levando em consideração como se você estivesse no lugar desse professor, a fim de atender às necessidades dentro de uma sala de ensino regular no ensino do componente curricular de matemática. Em se tratando da aula 5, destaca-se então a metodologia do ensino de matemática em educação especial, que também é denominada nessa área como educação matemática inclusiva, de modo que é pensadas práticas de ensino enquanto as metodologias e recursos que podem ser utilizados para que se atenda, então, às necessidades educativas de alunos com necessidades educativas especiais e inseridos em uma classe de ensino regular. Claro que dentro desse contexto estão as possibilidades de uso daqueles recursos que já são produzidos para uso de alunos com deficiências, como o Braille, o Soroban, a linguagem de Libras, mas também aquilo que já se usa na área de educação matemática, né, que ao longo dos anos vem se consolidando como uso de tecnologias digitais
que permita então esse aluno ser inserido numa sala de aula, trabalha em conjunto com os outros, mas de acordo com o nível das possibilidades e potencialidades que ele tem, porque tem que se levar em consideração o que realmente pode ser trabalhado. E claro, para isso é importante a gente ter uma conversa com a professora ou professor de atendimento educacional especializado, porque é aquele professor que tem então informações relevantes e pode nos auxiliar nesse planejamento, assim como, né, por outro lado, pode-se levar em consideração e utilizar aquelas tendências ou abordagens do ensino da matemática que são também difundidas e que podem ser utilizadas nessa área de educação especial e inclusiva, ou de matemática inclusiva, ou educação matemática inclusiva, no sentido de uma formação e desenvolvimento integral. E para finalizar, então, a disciplina, que seria a atividade avaliativa da aula 5, também é uma tarefa que pode ser realizada em grupo, formado por 2 ou 3 componentes que estejam cursando a disciplina, e também pode contar com o apoio, né, e as orientações do tutor ou da tutora, e também as minhas. Basta enviar mensagens para que eu possa então auxiliar nesse processo de produção do resumo, que é de um dos capítulos que vai ser escolhido pelo grupo. E são 2 livros na forma de PDF, que são então constituídos de capítulos, e cada grupo vai escolher um deles, aquele que for mais relevante, de acordo com a sua formação, com as suas práticas, né, que já estão consolidadas dentro da sua experiência docente. Porque eu acredito que a maioria já lecione ou que venha a se lembrar até daquelas práticas enquanto aluno da educação básica. Então, vai ser escolhido um capítulo e após a leitura o grupo vai produzir um resumo, levando em consideração os itens que estão nesse quadro em preto, que se destaca então o título do capítulo, quem são o autor ou os autores, qual é o tema abordado nesse capítulo, quais eram as pretensões ou pretensão ou objetivos do autor ou dos autores com esse capítulo de livro. Os aspectos metodológicos enfatizados, que são aqueles aspectos relativos ao ensino, aquilo que foi evidenciado enquanto prática de ensino em escolas, porque em alguns dos capítulos é possível se verificar exemplos de práticas de ensino. Quais são os principais resultados mencionados pelo autor ou os autores? E, por fim, a opinião do grupo, o que o grupo compreendeu a partir das suas discussões e reflexões sobre esse capítulo, porque o que ele vem a contribuir com a formação enquanto professor de matemática. E para uma educação matemática inclusiva, que leve em consideração, então, o aluno com necessidades educativas especiais, o que são os alunos com deficiência, transtornos, com altas habilidades e superdotação. Um abraço e tudo de bom e bons estudos.